Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, graças a Deus, novamente nos encontramos nesta casa de oração e trabalho para aprendermos juntos, não é? Hoje vamos comentar um pouquinho, a título de exórdio, uma mensagem de Emmanuel que está no livro Material de Construção, um livro psicografado por Chico Xavier. E o nome da mensagem é Fé Viva. A fé que apenas crê é uma luz estacionária no coração de quem a retém. Para comunicar-se com o outro, porém, iluminando corações e levantando almas, a fé viva precisará deslocar-se usando o carro das boas obras. Muito interessante, eu achei uma mensagem curta, né? Mas que tem tudo a ver com aquela passagem de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Que é um convite, isso já tem uma discussão de que a visão de Paulo seria diferente da Tiago em relação a esse tema, mas não. Porque, de fato, Paulo dá uma ênfase bastante grande à questão da fé, mas ele, de forma alguma, ele descarta a questão da boa ação. Tanto é que a sua mensagem sobre o amor, sobre a caridade, é uma das mensagens mais lindas que nós já vimos, se não me engano, está em Coríntios, né? Que tem até uma música de Renato Russo, né, da Legião Urbana, que trata dessa questão, né? Então, ter fé, veja, ele não está descartando a fé como algo ruim ou algo menor, algo importante, mas ela diz o seguinte, que se for uma fé que apenas crê em uma determinada questão, um determinado preceito, uma determinada corrente de pensamento, é uma luz estacionária. Por quê? Porque ela está parada, é uma força que está parada. Ela precisa se movimentar, se locomover. E ele usa aqui a figura, né, do carro, né, de um carro das boas obras, que é justamente a prática da caridade. O interessante disso é porque para o Espiritismo, que pretende reviver os ensinamentos de Jesus, não quer dizer, gente, quando a gente fala isso, que o Espiritismo é a revivescência do ensinamento de Jesus, não quer dizer que é somente no Espiritismo que a gente consegue viver a mensagem de Jesus, não. Isso aí tem que estar bastante claro para que a gente não se confunda. Toda fé, assim, no sentido de corrente de pensamento, em que a gente acredita, que a gente se apoia, que a gente utiliza para poder entender e se comunicar com Deus, ela é valiosa, né? E merece a nosso respeito, né? E ela é capaz de promover mudanças na criatura e favorecer com que ela haja no bem, que ela realmente viva como um cristão. Hoje de manhã, aqui na limpeza, a gente deu uma mensagem a esse respeito. E, curiosamente, né, a mensagem... Boa tarde. A mensagem é de Paulo de Tarso. E nela, ele encerra essa mensagem, né, falando justamente que todo aquele que vivencia a caridade, independente de questões de seita, né, questão de qual religião, qual corrente que eu faço parte, é um cristão. Mas um cristão no sentido... preciso ver a profundidade, não na questão do rótulo, cristão no sentido da vivência da mensagem de Jesus. Isso é importante ter em mente, né? Essa semana mesmo a gente recebeu uma mensagem aqui na página do Instagram do Centro, de uma pessoa que faz parte de uma determinada religião e que nos convidava a trabalhar com Cristo, porque estava vendo, ele usava a questão de um livro espírita, que é A Caminho da Luz, de Emmanuel, melhor dizendo, através da psicografia de Chico, e nos dizia que estava havendo uma guerra entre aqueles que estão com Cristo e aqueles que estão com as trevas. Então, ele convidava a gente a fazer parte do time do Cristo. Né? Então, a gente explicava para ele, né? Procuramos explicar com o máximo de cuidado e educação possível, de leveza, e que a gente não estava buscando essa questão de disputa, de guerra entre A e de B, porque, no fim das contas, mesmo aqueles que não pensam como nós, mesmo aqueles que estão distantes de qualquer caminho que é voltado para o caminho do bem, eles são nossos irmãos. Então não há que se falar em guerra, disputas com quem quer que seja. A gente explicava isso para ele. Ele parece que não gostou muito. E disse que, na verdade, a gente estava optando pelo caminho das trevas. Então, pense como você quiser, né? Porque todo mundo é livre para pensar como quiser. Mas nós temos consciência de que trabalhar com Cristo não é simplesmente adotar um rótulo, não é simplesmente adotar um emblema, mas sim procurar vivenciar aqueles ensinamentos. E essa vivência, né, como diz Paulo de Tarso,
que caracteriza qualquer pessoa, em qualquer religião, em qualquer lugar, até um ateu, quem vivencia essa caridade, essa fé em movimento, né? Essa fé viva que se movimenta, o carro das boas obras, como diz Emmanuel, ela é uma coisa boa, ela nos faz estar com Jesus, trabalhando com Ele. Muito mais do que simplesmente nos dizermos cristãos. Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente vivenciar. E a vivência é muito particular, porque não dá para dizer que, diante de uma situação, só existe uma fórmula única de fazer o bem. Não é assim. Cada pessoa, diante de uma mesma situação, cada pessoa vai poder fazer o bem do seu jeito, com o que tem. E não quer dizer que um bem é melhor do que o outro, é o possível que a pessoa dá. É lógico que Jesus, diante de um quadro, o bem que ele vai fazer vai ser muito mais avançado, mais sofisticado, porque ele tem mais ferramentas do que qualquer um de nós. Já tem evolução suficiente para fazer a caridade de uma maneira mais sofisticada. Muito embora ele procurasse fazer da maneira mais simples possível para que fosse possível a gente também copiá-lo de alguma forma. Mas nós não devemos ficar ansiosos. Será que eu estou fazendo esse bem que eu fiz? Foi o melhor? Foi o que a gente pôde fazer no momento. Né? O importante é ter em mente e estarmos sempre conscientes, com a mente voltada para tentar fazer o bem. Porque o espírita não é aquele que é perfeito, como nos diz Kardec. É aquele que procura ser hoje melhor do que foi ontem. É aquele que se esforça por vencer suas más inclinações. Isso nos dá um horizonte bem interessante para nós. Para que a gente não faça cobranças excessivas e não acabe entrando no caminho da culpa. Né? E eu não estou conseguindo fazer aquele bem que eu imaginava que Francisco de Assis fazia, lógico. Não vou conseguir fazer, pelo menos não agora. Né? Vai precisar muitas encarnações, precisa adquirir uma bagagem, é preciso realmente desenvolvimento. Trabalho, estudo, esforço, a gente chega lá. Mas por enquanto a gente faz aquele bem que é possível a gente fazer. Sem preguiça, né? Sem estacionarmos, mas também sem cobrar de nós algo que está fora do nosso alcance ainda. Muito bem. Na tarde de hoje temos o grande prazer de receber esse casal amigo aqui, Soares e Silmara. Né? E Soares vai fazer a palestra hoje. Para o mês de Silmara é assim, a gente fica explorando um pouquinho, mas eu me esforço para não chamar muito, eles são muito ocupados, eu chamo de vez em quando para não abusar. Né? Então Soares hoje vai tratar de um tema Luz nas Sombras. Não é isso, Soares? É verdade. É verdade? Pronto, então, eles são um casal muito carinhoso e amigo, sempre que a gente chama, eles se esforçam para vir, para dar esse apoio aqui para a gente, né? E a gente fica muito feliz de recebê-los. Então, para não nos alongarmos mais, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou pedir nosso Montarcísio, por gentileza, faça a prece de início. Boa tarde a todos. Irmão Soares, muito obrigado, senhora, muito obrigado mais uma vez por estar nos brilhantando nessa tarde de domingo, né? Que sempre é tão solícito quando é chamado. Isso é muito bom. A gente só tem a agradecer a sua presença e venha sempre aqui, compareça sempre, nos visitar, mesmo sempre para dar palestra. Sua presença aqui é muito boa. Amado Senhor Jesus, mestre amigo, espiritualidade amiga, muito obrigado. Estamos aqui essa tarde para a nossa segunda etapa, as nossas tarefas. E pedimos a Ti, Senhor, iluminar nosso irmão Soares, iluminar nossos irmãos que estão em casa, nos hospitais, que estão aí na folia do São João, que saibam brincar, que saibam respeitar as diferenças nessas festas todas. Te pedimos, Senhor, muita proteção, muita luz, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, agora, com a palavra, nós vamos Soares, com o tema Luz nas Sombras. Então, uma boa tarde a todos e possamos nos envolver nas vibrações de paz, de luz, de harmonia que nos são presenteadas pela espiritualidade em toda oportunidade em que falamos dos ensinos de Jesus, do Evangelho e daquele que é o Consolador prometido pelo Mestre, o Espiritismo. Antes de iniciar nossa exposição, eu fiquei de trazer uma renovação do convite
desse evento do CIMESP, que irá ocorrer no dia 31 de julho a 2 de agosto, em Recife. Nós temos ingressos aqui em Caruaru, na AME, no Bezerra de Menezes, no Eurípides Barçanufo, e os ingressos eles estão ao preço de R$160. Esse evento vai ter grandes expositores do movimento espírita, dentre eles o Rossandro Klingen, teremos também a Denise Lino, teremos o Roberto Almeida, Ana Teresa Camasmir, Clóvis Nunes, André Trigueiro, entre outros. Então, aqueles que puderem, é um evento que no sábado, que vai ser 31, que vai ser 1º de agosto, e no dia 2, é quando o evento é mais desenvolvido. Porque na sexta-feira mesmo, dia 31 de julho, é só uma palestra à noite. Mas o sábado, pela manhã, pela tarde, domingo, pela manhã e pela tarde. Então, fica aí reiterado o convite para esse grande evento. Eu diria que é o maior evento espírita de nosso estado e talvez do Nordeste. Esteve aí 2 anos interrompido e esse ano volta. Então, Luz nas Sombras é o primeiro capítulo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz. Nós trouxemos aqui para introduzir a nossa exposição uma passagem também de Emmanuel, quando ele comenta a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Essa passagem, ela diz assim, que quando se converterem ao Senhor, o véu se lhes tirará. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 26, ele comenta essa passagem bíblica. E ele comenta iniciando com a seguinte frase, que nós vamos refletir sobre ela. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Vejam só, não é fácil rasgar os véus que ensombram, que dificultam a percepção na mente humana. Emmanuel se refere ao fato de que nós vivemos simultaneamente em 2 realidades, mas apenas percebemos aquelas que os nossos sentidos físicos normalmente nos possibilitam. A realidade material, da dimensão mais pesada, mais grosseira, da realidade que, vista em plenitude, abrangeria o plano espiritual. Mas aí o apóstolo Paulo já começava dizendo que só quando se convertessem é que o véu, essa sombra que encobriria, se lhes tirará. Não basta o conhecimento, não basta o entendimento da realidade espiritual da vida, como nós temos recebido de forma abundante nas obras espíritas. É preciso se converter. E converter envolve nos permitir ser tocado no coração, no sentimento. É preciso que o entendimento que nós temos adquirido da realidade espiritual da vida, ele nos sensibilize. Ele não fique apenas como aquisição mental, como entendimento dessa realidade. Porque se ele só atingir até aí, nós não estaremos convertidos. E a conversão, meus amigos, é algo profundo. Basta a gente lembrar que quando Jesus esteve no seu ministério, depois de passar
3 anos comungando com os apóstolos, explicando-lhes as Escrituras, avisando-os sobre as profecias que deveriam ser cumpridas e que envolviam o Mestre. Mesmo depois de 3 anos, o apóstolo Pedro, que era um daqueles que estavam mais próximos de Jesus, e haviam 3 apóstolos, em especial, que mereciam sempre uma atenção destacada pelo Mestre: Pedro, Tiago e João. Foram aqueles que viram a materialização do Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Então Jesus, quando vai curar a sogra de Pedro, ele chama Pedro, Tiago e João. Mas aqui nós queremos destacar uma lição que Jesus deu a Pedro. Porque depois de ter envolvido com muito amor, com muito esclarecimento, Jesus chega para Pedro e diz: e tu, Pedro, quando te converteres, ajuda os teus irmãos a se converterem também. Aquilo para Pedro, comenta Emmanuel, foi algo que atingiu o sentimento de Pedro, que ele disse: mas eu não estou convertido. E de fato, a conversão, ela abrange e alcança um nível mais profundo em nós. É quando a convicção da realidade espiritual da vida, das leis de Deus, do amor e da justiça do Pai, atinge um nível que transcende o intelecto. Não fica retido só na questão mental. Vai no profundo do ser. E quando isso acontece, aí nós estaremos convertidos. Mas, como vimos, não é nada fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. E nós vamos tentar hoje fazer uns comentários sobre o primeiro capítulo do livro Ação e Reação, que trata justamente da luz que pode, de fato, disseminar, pulverizar as sombras que trazemos. Joana de Ângeles fala, na série psicológica dela, inúmeras vezes, que a sombra pode ser entendida como o nosso inconsciente de vidas passadas, proveniente das nossas atitudes, conflitos, vícios, desequilíbrios que ficaram retidos no nosso inconsciente profundo e que não foram ainda devidamente transcendidos, superados. E logo no início do capítulo 1 de Ação e Reação, Luz nas Sombras, o Espírito André Luiz nos diz o seguinte: vejam a primeira frase que vai servir para iniciar de fato o nosso tema. Ele diz assim que afirmava o instrutor Druso que o estudo da situação espiritual da criatura humana após a morte do corpo não pode ser relegado a plano secundário. Vejam, o primeiro tópico que é colocado sobre a questão da luz, que de fato vai abrandar e suplantar as sombras, é de que o estudo da situação espiritual da criatura humana após a morte do corpo não pode ser relegado a plano secundário. Mas aqui é interessante a gente refletir o seguinte: o
Druso, que é o instrutor espiritual de André Luiz nessa obra, ele se refere ao estudo, ao aprofundamento que nós somos chamados a ter sobre a realidade espiritual da vida após a morte do corpo. Não é uma leitura rápida, não é assistirmos a algumas palestras espíritas. Não, é um estudo. E esse estudo tem que ser regular, profundo. E não pode ser adiado. Eu me lembro, pessoalmente, que na minha adolescência, quando eu me deparei com a desencarnação aos 17 anos de meu pai, e naquela época o entendimento espiritual que eu tinha da vida era o da Igreja Católica, de uma forma muito simplória, eu percebi isso que Druso aqui colocava. Diante de um ente querido que parte para o plano espiritual, não há como a criatura humana não se sensibilizar para indagar. E aí? O que é que vem depois? Diante de um cadáver que antes estava em plena vida, em plena existência física, e que compartilhava pensamentos, sentimentos, e de repente vem a desencarnação, vem a morte física. O que é que aguarda a criatura humana depois da morte física? Diante de problemas graves que diariamente nos ocorrem aos olhos físicos, como desastres, acidentes, mortes coletivas, aonde jovens, crianças e adultos partem de forma inesperada para o plano espiritual. O que é que há por trás disso? Como entender a justiça, o amor e a misericórdia de Deus diante desses fatos? É claro que o conhecimento da doutrina espírita, o entendimento sobre a reencarnação, a percepção de Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nós recebemos da doutrina espírita, vai na raiz desses problemas. Mas para a grande massa da criatura humana, que não compartilha desse entendimento da vida, há uma dificuldade muito grande. Aliás, essas sombras que povoam a mente humana, elas têm uma relação direta com a percepção materialista da vida, que ainda é fortemente disseminada no mundo atual. Achar que a vida começa no berço e termina no túmulo, e de que a existência humana é apenas uma corrida desembestada na busca de satisfazer necessidades físicas, para logo mais adiante acabar tudo, essa percepção é que tem sido a grande causadora das maiores doenças emocionais que assolam a humanidade, que é a depressão e a ansiedade. Por trás da depressão e da ansiedade, que segundo a Organização Mundial da Saúde, são duas pandemias que assolam toda a humanidade, está essa compreensão materialista da vida, onde a criatura humana, totalmente ignorante dos verdadeiros objetivos da existência, envolve-se numa corrida desenfreada de satisfações instintivas e materiais que nunca logram plenitude.
uma verdadeira sede da água do mar, que quanto mais se bebe, mais sede se tem. E o resultado, principalmente nos dias em que vivemos, para aqueles que estão na faixa etária da chamada boa idade, que para aqueles que estão nessa sabem que boa não teria nada, porque normalmente há toda uma diminuição das capacidades físicas, inclusive na própria diminuição das possibilidades de defesas imunológicas, onde a multiplicidade de doenças e problemas variados é muito comum dessa faixa etária, é justamente essa faixa etária que hoje tem sido uma das mais atingidas pelo fenômeno da depressão. Porque nós estamos numa época onde uma grande massa de criaturas humanas que sempre se nutriram das ideias materialistas tem chegado à boa idade. E aí o que é que se percebe de imediato? A diminuição das possibilidades físicas associadas à vivência sexual, à vivência fisiológica como um todo. E isso tem um impacto muito grande, porque para essa grande massa de criaturas humanas, a morte está cada dia mais perto. E as possibilidades de usufruir os prazeres materiais estão diminuindo. E não há como evitar. Resultado: aberturas para revolta, uma desarmonia emocional grande que leva facilmente às depressões. E que, infelizmente, tem motivado um grande número mais adiante de suicídios. Que aqui sempre lembramos do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que no telefone 188, de ligações gratuitas em todo o Brasil, presta um serviço de acolhimento emocional, de acolhimento a pessoas em depressão, em ansiedades, e que ajuda muito a diminuir esse quadro atemorizante que envolve toda a sociedade humana atual. Então, o benfeitor Druso nos diz que esse estudo da situação espiritual da criatura humana após a morte do corpo não pode ser adiado, não pode ser colocado em plano secundário. É interessante essa questão desse estudo, porque no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 22, o Espírito Emmanuel nos diz o seguinte, vejam só. Emmanuel nos assinala de que a vida em si é conjunto divino de experiências. Veja essa primeira frase. A vida em si, a própria existência, cuja origem total é do Pai Criador, é do Deus único, é um conjunto divino de experiências. Mas aí acrescenta Emmanuel, a aquisição de valores religiosos é a mais importante de todas, por constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então vejam,
a vida em si é um conjunto divino de experiências. É muito importante, e é a aquisição do espírito, os valores culturais, a aprendizagem de uma profissão, um curso universitário, todos são importantes. Mas, de todos que possamos divisar, a aquisição de valores religiosos é o mais importante de todos. Então, se tivermos durante o dia, pelo menos, uma ou 2 horas, diríamos, para esse estudo dos valores religiosos, nós estaremos efetivando, em termos de aquisição, de instrução, a mais importante de todas. Claro, sem desvalorizar os demais estudos culturais, históricos da criatura humana, não. Mas isso eu lembrei para endossar ainda um pouco mais a observação do instrutor Druso. Então, o livro Ação e Reação, ele vai tratar exatamente de um estudo aprofundado do mecanismo de funcionamento das leis divinas. Em seus capítulos vão ser delineados, por exemplo, provas coletivas ou desencarnes coletivos. Vai ser abrangido situações onde a intervenção espiritual evitou que o mal maior acontecesse. Então nós teremos, ao longo da leitura desse livro, títulos como dívida agravada, débito estacionário. E todas essas questões, claro, atinentes ao uso do livre-arbítrio pela criatura humana. Durante a nossa encarnação, nós sempre podemos melhorar ou piorar situações de testes ou de provas que trouxemos do plano espiritual. Então o livro vai tratar disso. E onde se transcreve essas histórias? A partir de um local no plano espiritual próximo à Terra, nas chamadas vibrações densas, que estariam entre a Terra e nosso lar, está situado o Templo da Paz, onde Gúbio, aliás Druso, é o instrutor de Silas, de André Luiz, de Hilário, durante a história que o livro vai narrar. E o Druso, ele nos diz o seguinte, que nesse templo, verdadeira cidadela é uma pequena cidade. A semelhança, poderíamos dizer, com a Mansão do Caminho, que tem diversos departamentos. Lá no Templo Paz haviam instruções e departamentos no aprimoramento de médicos, enfermeiros, sacerdotes, professores. Havia também locais aonde se davam o que nós chamaríamos aqui na Terra de posto de saúde, de tratamento espiritual. Então era uma verdadeira, como o livro diz mesmo, uma verdadeira cidadela da realidade. É interessante quando o Druso diz, é como se fosse um corte, uma pequena faixa de entendimento do que pode acontecer no plano espiritual. Porque a variedade de situações que é mostrado para nós nas obras de André Luiz, do que nos aguarda após a morte física, é muito grande. Do mesmo modo que aqui na Terra, a variedade de situações e de atividades humanas, ela tem um número bastante amplo. Vejam,
para alguém que mora no centro urbano, como aqui mesmo em Caruaru, a diferença de atividades e de possibilidades de intervenção humana para alguém que, por exemplo, nasceu e vive a existência toda numa área rural isolada num sítio, onde muitas vezes nem chega sinal de internet e mal pode ter luz elétrica. E passou a vida ali. E a vida que ele entendeu tem a ver com a plantação, com a criação de alguns animais, com a sustentação da sua família. A diversidade da vida humana na Terra é imensa. Por exemplo, aqueles países que estão vivendo em guerras. E não é de um ano, de dois. Porque naquela área entre Palestina, Líbano e outros países ali adjacentes, anos e anos. Certamente tem adultos que desde criança, quando nasceram lá, a coisa já era daquele jeito. E então, e no mundo espiritual? A variedade também é muito, muito grande. Mas uma coisa é certa, é que para aqueles que pensavam em morrer para descansar, como popularmente ainda se diz, percebe o engano absurdo dessa colocação popular. Porque no plano espiritual é assim: ou você está trabalhando ativamente em prol do bem, ou você estará dando trabalho aos outros. Você não estará em posição intermediária. Ou você é alguém necessitado de estar sendo ajudado, socorrido, ou você é do grupo que ajuda, que socorre e que se identifica no serviço do bem a realização do projeto de verdadeira felicidade que aguarda a criatura humana. Nós lembramos aqui uma passagem, né? Espero a recordação ser bem enquadrada com o texto, lá no livro Paulo e Estevão. Quando o grande mestre Gamaliel, lá de Israel, diz de forma muito enfática e verdadeira a Saulo de Tarso, de que nas suas meditações Gamaliel tinha chegado à conclusão de que a terra prometida, era o símbolo da felicidade que o povo de Israel almejava. Almejou durante inúmeros séculos. E que a realidade dessa felicidade que eles buscavam era o Evangelho de Jesus, no coração do homem. Esse é, de fato, a terra da promissão. A verdadeira felicidade que nós tanto almejamos, ela não é uma conquista externa, ela é uma conquista interna. O desafio maior que nós temos é de conquistar nós mesmos. É do autoconhecimento e do autodomínio. De sermos, de fato, senhores do que a gente pensa, sente e faz. E que para isso acontecer, essas sombras que nós armazenamos no passado terão que ser diluídas. E a iluminação do Evangelho do Cristo tem que ganhar o máximo de profundidade dentro de nós. Então, lá na Mansão Paz, em torno dela, multidões, milhares de espíritos em sofrimento. Aonde André
Hilário na mansão, através de certas janelas que lá tinham, percebiam a realidade que estava fora. Espíritos que gritavam, revoltados. E logo no início da narrativa, esse amigo espiritual de André, o Hilário é um personagem que já aparece em obras anteriores à sua iniciação. Hilário já aparece ali no livro Entre a Terra e o Céu. Ele aparece nos domínios da mediunidade. Era um colega espiritual que compartilhava das experiências com André Luiz. E Hilário chega para Drusa e diz: mas aqui não é uma casa de socorro? Por que não abrimos as portas para que essa multidão toda seja socorrida? E aí o Druso vai dizer ao Hilário: de fato, mas, meu irmão, a salvação só é importante para quem deseja ser salvo. Se nós abríssemos as portas e essa multidão entrasse, eles destruiriam tudo que está aqui dentro. E esse apontamento que estamos lembrando aqui do livro, ele traz também entendimento para nós em relação a muitas situações que nós podemos até vivenciar dentro da casa espírita. Por quê? Aí fora, claro, normalmente, pode ter pessoas bêbadas, desequilibradas outras, numa situação tal que, se fossem colocadas dentro de um salão público, impediriam as atividades que iriam se transcorrer ali. Então é necessário certa seleção, certo critério, que era realizado ali na Mansão Paz. De fato, aqueles espíritos periodicamente recebiam caravanas que saíam da mansão em busca daqueles que ofereciam condições de serem de fato ajudados. E havia uma fase intermediária onde, dependendo do desequilíbrio, eles ficavam retidos, presos, em ambientes que se assemelhariam às celas aqui no plano material. Até que, diante do tratamento que iriam receber, se recuperariam e mais adiante poderiam, inclusive, ajudar a instituição. O Druso, ele chega a lembrar aos companheiros ali que ele outrora, porque já faziam 50 anos que Druso estava na Mansão Paz, mas que ele outrora fora enfermo, tinha sido socorrido na Mansão Paz. Mais adiante tinha sido padioleiro, carregador de macas, socorrendo outros espíritos. Mais adiante, ele tinha sido voluntário no serviço de limpeza, porque lá também havia necessidade das atividades de limpeza. Mais adiante, ele foi enfermeiro e depois magnetizador, até se tornar o diretor daquela instituição. Mas que o trabalho e o desenvolvimento dele na instituição teve todos os graus. A gente lembra aqui quando, às vezes, numa instituição espírita, chega um irmão que começa a conhecer a doutrina e, às vezes, em pouco tempo, ele já quer ser um palestrante, ou ele já quer ir trabalhar na reunião mediúnica, sem que, de fato, tenha se habilitado suficientemente para essas atividades.
E nesse exemplo que o Google dá, é interessante, nas atividades do centro espírita, alguém chega e expressa de fato interesse, certo? Vamos começar pelos trabalhos mais simples na casa. Os trabalhos, por exemplo, sociais, de ajudar numa sopa, de trabalhar numa campanha do quilo, de mais adiante se envolver num grupo de estudos, de se preparar adequadamente para que mais adiante ele possa, de fato, estar numa atividade na casa espírita que requer certo aprimoramento. Não é só porque, às vezes, a pessoa pode ter até certa facilidade de oratória, de outras atividades que exerceu e profissionais antes de conhecer o Espiritismo. E aí começa a conhecer o Espiritismo, vem aquele entusiasmo de primeiras leituras, mas não significa que a pessoa está habilitada na transmissão da mensagem espírita. Principalmente no âmbito de evitar opiniões pessoais. Sempre é importante a gente estar embasado em obras, ou em obras básicas da doutrina, ou em obras como as que nos vieram logo após a codificação, principalmente as de André Luiz, as de Manuel Filomeno, de espíritos renomados que vieram através de médiuns, que são tidos como obras subsidiárias. É preciso, normalmente, esse cuidado em não, durante a palestra pública, a gente colocar a nossa opinião, mas sim a opinião da doutrina. Então, esse cuidado é interessante, essa referência ao que o Gubbio citou. E mais adiante, ele nos diz o seguinte, de que aquelas pessoas, aqueles espíritos desencarnados, que estavam numa situação de desequilíbrio absurdo. E André pergunta, mas o que fizeram esses espíritos para estarem nessa situação? Quem são a origem? E aí o Druso diz de que ali estavam espíritos que cometeram erros graves, que estiveram envolvidos em crimes, em vícios graves, em desequilíbrios grandes que chocaram a consciência deles depois da morte física. E aí o Hilário, que estava junto, disse, mas esse sofrimento todo que eles estão passando serve de depuração espiritual para eles? E o Gubbio diz, olha, sofrer por sofrer não ajuda ninguém a evoluir. A gente lembra até aquela mensagem que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Lá tem um item chamado Bem e Mal Sofrer. Existe o sofrimento que estabelece grandes possibilidades de crescimento e de elevação do espírito. É aquele sofrimento que não está ligado à revolta, à contrariedade, nem a desequilíbrios emocionais. Mas quando a pessoa sofre, e aí nesse mesmo capítulo do Evangelho, se fala sobre as provações voluntárias. Provações voluntárias é semelhante ao sofrer mal. A pessoa se envolve numa questão dolorosa que é consequência de um desequilíbrio que ela cometeu.
aquele sofrimento não ajuda a evolução. Alguém que fuma durante muitos anos e que contrai depois uma doença séria e sofre muito com aquela doença não está ajudando a evoluir nada. Aquela doença é uma consequência do desequilíbrio que o vício, optado por ele, causou. Esse é o mal sofrer, e que não ajuda o espírito. Então, entrar no plano espiritual, levando um desequilíbrio consciencial enorme, sofrendo em situações como essa que a obra nos cita, é sofrimento que não paga e não regulariza o erro cometido. É como alguém aqui na Terra, e esse exemplo nos ajuda muito a entender essa questão. Por exemplo, alguém que mata uma pessoa, um crime, e ela é presa. Ela vai ficar, e vamos dizer que dessa vez foi uma prisão com uma pena grande, e ela pagou a pena toda que a justiça humana colocou. Ela saiu da prisão. Ela está livre do erro que ela cometeu? E as consequências daquele crime? E as consequências que houve para a viúva, para os filhos, quando aquele que foi assassinado seria o provedor da família? Então, o que é preciso entender é que sofrer por sofrer diante de um erro grave cometido não resolve nada. O que vai resolver é a reparação. E muitas vezes essa reparação, dependendo da gravidade do erro, vai necessitar mais de uma encarnação para resolver. Eis o problema. Então, diante daquela multidão, o Druso diz: olha, saiu. É um sofrimento que não resolve o problema causado. E é importante a gente, quando lembra essa referência de que lá tinha pessoas que na última encarnação estiveram envolvidas em crimes e vícios. O desastre moderno que tem acontecido na sociedade, principalmente no Brasil, com a criação dos jogos online, os chamados jogos de betes, que já está diagnosticado como gerador de uma dependência semelhante à cocaína ou a outras drogas graves, que tem levado muita gente à falência absoluta, à destruição de uma família, tem levado muita gente ao suicídio, também proveniente das betes. Hoje está se tornando um problema de saúde no Brasil. E nós precisamos deixar bem claro aquilo que hoje a ciência já diz: causa dependência em termos hormonais igual, semelhante ao de drogas químicas, e que exige um tratamento, muitas vezes, demorado e difícil. Então, é preciso, de fato, o entendimento espiritual da vida para que essas questões que têm gerado tanto desequilíbrio e sofrimento na criatura humana não nos envolvam. E, de fato, nessa questão de luz sobre as sombras, e aqui a gente vai entender a gravidade da questão, é que todos nós que estamos encarnados na Terra, como regra geral, trazemos um passado de erros, de culpas, de desequilíbrios. E quando reencarnamos, todo esse material fica no nosso inconsciente, podendo ou não
se manifestar, podendo ou não se expressar novamente na nossa vida atual. E qual a terapia para que isso não aconteça? A terapia eficaz que a espiritualidade nos aponta é a iluminação profunda do nosso espírito. Para aqueles que estão distanciados disso, que têm vivido como se fossem corpos destinados ao cemitério, para essa grande massa de criaturas humanas, as possibilidades de emersão do inconsciente são muito grandes. A forma eficaz de nós evitarmos que isso nos ocorra é o trabalho da vivência do bem, da evangelização profunda do nosso espírito, da nossa autoiluminação, como mecanismos preventivos eficazes, para que na hora do teste, que normalmente nós temos certas horas de testes, que é assim, um erro grave que a gente cometeu no passado, que pode ser um crime, pode ser um suicídio, e nós não lembramos, quando chega a idade física atual, em que cometemos aquele erro grave no passado, há uma espécie de ressonância para o espírito. É chegado o momento do teste. Se ele estiver trabalhado a sua autoiluminação, o seu envolvimento renovador pela prática do bem, a aprovação é quase totalmente certa. Mas se não tiver, a reprovação é muito provável de repetir aquele mesmo erro. Quantos espíritos que, ao terem cometido, por exemplo, suicídio, sofreram o pão que o diabo amassou no mundo espiritual, reencarnam e cometem suicídio de novo. Quando chega o momento do teste, repete. Não passe na lição e repete. A grande advertência que nós temos no movimento espírita é a da escritora e médium Ivone do Amaral Pereira, a autora do livro mais importante da doutrina espírita, segundo Emmanuel, não é segundo eu. O livro mais importante é Memórias de um Suicida. Segundo Ivone do Amaral Pereira, o livro mais importante é Paulo Estevão. Mas aí isso é um caso deles. Para Emmanuel, Memórias de um Suicida, que foi um livro de resgate da vida dela, que já houvera cometido 3 vezes suicídio. Vejam, quanto mais outros erros menores, como um vício, como um crime, a gente está reencarnado. Numa existência anterior, era viciado em determinada situação. Vai reencarnar e vai ter que passar pela tentação e não se viciar mais. E para que isso ocorra, só a espiritualização. Só o trabalho de luz que o Evangelho do Cristo pode realizar na pessoa, para que chegue o teste e ela passe, não repetindo lições. Nós estamos chegando aí aos momentos finais de nossas considerações, profundamente agradecidos ao nosso grande amigo Alain, aqui no Maria Dolores, por estarmos aqui compartilhando esses momentos de esclarecimento, de luz da doutrina, e de fato estarmos podendo compartilhar numa verdadeira sinergia, onde aquele que divulga a palavra é o mais beneficiado também.
que Jesus, que os amigos espirituais envolvam a todos nós e abençoe e proteja todas as atividades aqui do Maria Dolores. Muita paz, muita luz. Muito bem, meus irmãos. Amparo falou autoiluminação e gratidão. Marluz também estava aí com a gente, Vera. Um abraço para todos e todas. Muito bem, pessoal. Então, passou ligeiro, não foi, gente? Cabia mais, viu, Sueli? Eu te agradeço, levo o nosso abraço lá para todos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Em breve estaremos lá, visitando vocês, com muito prazer. E o tema foi muito rico, graças a Deus, vai servir para a nossa reflexão, né? Então, antes de encerrarmos, vamos dar alguns avisos, né? Quem quiser, aqui já é frequentador, já sabe do livro, né? Da nossa vibração e que é feito em conjunto com a nossa mediúnica na quarta-feira. Então, se tiver algum caso que precisa de um atendimento, a gente já vê se pode atender. Então, e os que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, que possam aí acompanhar quando estiverem aqui presentes, vão participar dos tratamentos do passe, que agora também temos o passe de tratamento, que é o passe de maca, né? E aí quem quiser fazer o atendimento fraterno, vem, procura a gente, que a gente faz o atendimento e nos casos que forem cabíveis, a gente encaminha para o tratamento, tá bom? Então vamos orar, agradecer pela tarde. Vou pedir a nossa irmã Silmara, já que está aqui conosco, né, para fazer a prece final. A história do soldado do quartel, né? Querido Jesus e amigo de todas as horas, nós te agradecemos a grande oportunidade de estarmos nesta casa de muita luz, de muito amor, de muita fraternidade, agradecendo a Ti, Senhor, a luz da doutrina espírita, que nos oferece todos os recursos para que possamos nos empenhar no trabalho de nossa renovação interior, através da prática do bem, da reforma íntima, do trabalho dedicado em seguir o Mestre Jesus. Que possamos, Senhor, depois dessa tarde em que recebemos esse alimento espiritual, refletir sobre a importância da autoiluminação. Senhor, sê conosco em todos os momentos, dai-nos as forças, a coragem, o bom ânimo, para que possamos estar de forma bem consciente no trabalho que nos cabe em nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, a cada trabalhador desta casa. Abençoa todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que não puderam estar aqui presente fisicamente e que estão nos acompanhando pelo Instagram. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso país, todos os países que se encontram em guerras, tocando os corações dos governantes para que a paz possa então reinar. Abençoa, Senhor, esse planeta escola e nos guia sempre, Senhor, em nossa jornada. Gratidão, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, desejamos a todos muita paz.